Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Então é com Sim. você, Ricardo. Ok, então vamos lá. Qual é o sinal que a gente combinou? Vai mudando? Eu Vou tô fazendo de... assim, você vai mudando. Perfeito, eu tô de olho em você. Então pode mudar. Então tá bom. Então vamos lá. Gente, eu gostaria de começar fazendo uma diferenciação entre responsabilidade social e investimento social privado, tá? Da maneira mais simples possível. Responsabilidade social é produzir de uma forma socialmente responsável. Ou seja, você produzir sem destruir o meio ambiente, sem explorar seus colaboradores, sem explorar trabalho infantil, enfim, você vai trabalhar sem que nada disso ataque, sabe, a sociedade, o meio ambiente, enfim, sem abusar de nada disso. Investimento social privado é você investir numa OSC, tá? Me perdoem se alguma hora eu falar ONG, mas é porque eu passei minha vida inteira falando de ONG, tá? E para quem não sabe, eu faço isso há 50 anos. Antes não era ONG, mas foi muito tempo falando de ONG. Então, é você colocar os seus recursos numa OSC, tá? O fato de você ter responsabilidade não quer dizer que você faz investimento social privado, e o fato de você fazer investimento social privado não quer dizer que você tenha responsabilidade social. São duas coisas separadas e diferentes. Tem instituição que ela faz investimento social privado, só que o produto, o que ela produz, agride o meio ambiente, ela explora trabalho infantil, ela faz tudo isso. Então, tá? Algumas, inclusive, investem na cura para uma doença que o produto dela causa. Então, quer dizer, ela não tem responsabilidade social nenhuma, tá? Mas faz investimento social privado. Então, a gente reconhece que ela faz investimento social privado. Mas responsabilidade social ela não tem, tá? Então, é muito importante separar essas duas coisas. O ideal é que a empresa tenha os dois, tá? Posso Então, então, vamos lá. posso até Pode. já te interromper? Eu acho que você já deu uma visão muito importante para o RP que está dentro de uma organização, para ele saber se ela é realmente responsável, se ela tem responsabilidade social, né, nessa cadeia, Uhum. né, não só do meio ambiente, mas da comunidade, e a questão do investimento. E aí, só para quem não conhece o OSC, né, que é a Organização da Sociedade Civil, gente, tá? Que antigamente nós chamávamos de ONG, Organização Não Governamental, e agora Organização da Sociedade Civil. Posso passar, Ricardo? Pode passar. Espera aí, que não está me obedecendo aqui. Aí. Então, o que a gente tinha que começar a entender que era no passado é um fato. O social não era determinante para você vender o seu produto. Nenhuma empresa vendia mais produto porque ela investia no social. A nossa natureza humana, quando a gente vai comprar alguma coisa, a primeira coisa que a gente olha é preço, a segunda é qualidade. Então, o social era um diferencial. Quando você está num mundo globalizado em que os produtos são todos muito parecidos, então você encontra dois produtos com preços equivalentes e qualidade equivalente, você até poderia optar pelo que tinha uma responsabilidade social. Só que atualmente, com a situação que está acontecendo em termos de aquecimento global, tudo isso, esse diferencial começou a ganhar um valor a mais. Ele não, ele deixou de ser só o diferencial. Ele começou a ser um componente que vai diferenciar. Basta ver o que está acontecendo na Europa com o Brasil, por o Brasil não está cuidando da Amazônia como deveria. Então, o que aconteceu? Os partidos verdes ganhando, e estão ganhando muito espaço em toda a Europa, no plano político, eles estão obrigando os políticos a repensarem. Já tem uma campanha muito forte para não comprar nada do Brasil, em função da preocupação com a Amazônia, que o Brasil não está dando a devida atenção. Então, a responsabilidade social começou a ganhar um peso muito maior do que tinha antigamente, tá? Então, a gente já tem que começar a olhar a responsabilidade social não apenas como
um diferencial, mas com um componente muito importante na hora de a gente colocar o produto no mercado. Ok? Muda aí. Espera aí. Ok. Tá, então, era o exemplo que eu estava dando dos impactos que a gente está tendo com o meio ambiente, justamente na Europa. Tá? Então, acabei já falando sobre isso. Então, eu nem falei do acordo do Mercosul, que estava praticamente certo, já estava tudo certo, foi fechado o ano passado, em setembro, outubro do ano passado, tudo certo, e ia para ser votado agora lá na Europa e simplesmente pro forma para já ser assinado. O que aconteceu? Começou com a França bloqueando, falando, não, se não resolver o problema ambiental, a gente não vai concordar com o acordo com o Mercosul. E aí outros países da Europa começaram a fazer a mesma pressão. Então, um acordo que já era certo, que ia ajudar muito na comercialização dos produtos, parou. Simplesmente está parado por causa disso. Tá? Então, quer dizer, aqui nós estamos falando de uma questão de governo, né, Ricardo? Mas essa postura também é do consumidor, né? Qual é a postura da empresa que eu consumo? Consumo. Não, e o que acabou acontecendo? Por causa dessa pressão dos governos, começou as empresas a sentirem. Agora você tem as empresas brasileiras fazendo pressão no governo brasileiro para que mude essa política, para que mude essa postura. E o governo está tendo alguma dificuldade, para a gente não entrar muito em polêmica, para tentar reverter a posição que ele sempre defendeu, que não era bem de proteção da Amazônia. Então, ele está tentando reverter isso, está tentando uma série de coisas, inclusive dizendo para a Europa que o dinheiro que eles disseram que não queriam, agora eles já querem, e que a Amazônia não pega fogo. Estão tentando, de alguma forma, mudar essa visão, mas está muito difícil. Então, está tendo uma pressão muito grande da população. E a população é que consome. E aí vira o acordo. A população pressiona as empresas pressionam o governo junto com a população, e aí você tem um grupo que representa o voto e o outro grupo que representa o financiamento. Então, fica muito difícil você resistir a toda essa pressão pela responsabilidade social. Tá? Passa aí. Um grande exemplo no Brasil foi... me esqueci o nome da presidente da Maria Luísa. Maria Luísa Trajano. Maria Luísa Trajano percebeu isso muito rapidamente e começou a fazer uma campanha muito forte, mostrando toda a responsabilidade social, sabe, do Magazine Luiza, dizendo, olha, nessa época de crise a gente não vai demitir nossos funcionários, porque a gente sabe dos problemas que sempre... Ela começou uma campanha muito forte, mostrando toda a responsabilidade social. Resultado, foi a empresa com a melhor imagem junto aos consumidores brasileiros, isso em plena crise, e o seu balanço mostra uma forte aceleração das vendas desde abril, principalmente no comércio eletrônico, que cresceu muito. Então, as vendas subiram 7% em abril e 46% até maio. Isso em plena crise econômica. E, gente, a gente está vivendo uma crise que eu acho que mais algum tempo a gente vai ver que só vai ter paralelo na crise de 29, que foi uma crise econômica terrível. Mas não tem como, tem uma crise econômica. O único país do mundo que vai ter um PIB positivo é a China, tá? E mesmo assim vai reduzir o PIB dela em mais de 10%. O resto, todo mundo com PIB negativo. Então, a crise econômica já existe, ela já está aí, a gente não tem como escapar dela, a gente vai viver ela, sabe? Então, o que a gente tem que fazer é se preparar para trabalhar essa crise. Agora, é aquela coisa do videogame, né, que crise é igual oportunidade, e é isso você pensar, poxa, essa é uma boa oportunidade para eu começar a trabalhar a minha imagem. E não é, e eu vejo o caso do Magazine Luiza, que não vai precisar nem esperar, porque, como economista, eu acredito que em agosto do ano que vem a gente vai retomar os números de março desse ano. Tá? Então você não precisa nem esperar o ano que vem, agosto do ano que vem, e a Magazine Luiza está tendo
vendas, aumentando muito as suas vendas. Então, é você saber trabalhar e saber se adaptar muito bem a tudo que está acontecendo. Quanto melhor você se adaptar, mais fácil você superar a crise. Ok, pode passar. Funções da área de responsabilidade social e de investimento social privado. Então, responsabilidade social envolve incentivar o voluntariado. Você trabalhar com voluntariado dentro da sua instituição, tá? Trabalhar o voluntariado não é arranjar coisa para os seus colaboradores fazerem de forma voluntária. É você trabalhar junto com eles, conversar com eles. Eu peguei uma empresa que ela adorava pensar em tudo e chamava os colaboradores para trabalhar, mas ela não sentava para discutir com os colaboradores o que eles gostariam de fazer, onde eles queriam investir, uma série de coisas. Então, essa coisa de trabalhar voluntário é você trabalhar junto com ele. Você vai incentivar, mas que ele esteja à frente do trabalho, não a empresa forçando ele a alguma coisa. Então, esse voluntariado é muito interessante e você estimula várias coisas, inclusive uma relação melhor do colaborador com a empresa. Tá? Isso já está mais que provado, todo colaborador que ele tem orgulho da sua empresa, que ele se sente bem trabalhando lá, a produtividade dele é muito maior. Então... E Ricardo, só fazendo uma observação, né? Em algumas empresas, eu não sei se em todas, mas a empresa ela libera o colaborador para o voluntariado no horário de trabalho. Então, sim, eu conheço empresas que... Não, eu sei, mas isso não é voluntariado, né? Mas naquele momento em que ele tem a opção de deixar de fazer o trabalho dele e se dedicar a outra atividade, não é uma dedicação? Olha, vocês me perdoem, mas não é, porque ele está recebendo pela empresa para fazer o trabalho. Mesmo se ele tiver a opção de não ir. Mesmo que ele tenha a opção de não ir. Tá. Então, o voluntariado tem que ser fora do seu horário de trabalho. Se você libera o colaborador, quem está fazendo o trabalho, quem merece o crédito é a empresa que te liberou e continua te pagando para você fazer um outro trabalho que não aquele que você é pago para fazer. Tá? Entendi. E as empresas que fazem isso não devem fazer. Voluntariado não é isso. Voluntariado é eu dedicar o meu tempo às minhas custas. Perfeito. Não está recebendo, sabe? Entendi. Não, eu vou dizer, olha, uma OSC que me contratou para fazer um trabalho, eu sou voluntário lá. Ela está me pagando, eu sou voluntário? Não. Não, com certeza não. Não. Tá. Você descobrir formas de poupar recursos naturais. Isso eu me lembro em 92, gente, eu já sou bem velhinho, em 92 eu já era velho e já estava trabalhando com isso, e na época, em 92, a gente brincava muito, porque o discurso do que a gente brincava, com todo o carinho que eu tenho, eu adoro o meio ambiente, a gente chamava de ecochatos, que eles tinham um discurso do que matem o homem, mas salvem a floresta. Então, eles eram extremamente radicais, e eu tinha uma briga com eles porque eles queriam que as empresas aumentassem seus custos, tá? Para reduzir o impacto ambiental. E eu falava para elas não vão fazer isso e eu espero que não façam. Porque se ela começa a aumentar o custo dela, daqui a pouco ela quebra. Se ela quebrar, ela vai botar um monte de gente sem trabalhar e eu vou ter um problema social muito maior. Então, a ideia de você poupar recursos é que isso também poupe os custos da instituição. Então, da instituição, da empresa. Então, hoje você tem 1000 formas de reaproveitamento de água que vai diminuir os custos. Você pode trocar suas lâmpadas por lâmpadas de LED, que vai diminuir a sua conta de luz. Você tem energia solar, que vale a pena você investir. Então, você tem uma série de coisas que você pode fazer que vai poupar os recursos naturais e vai reduzir seus custos. Então, ele se tornou interessante. Tá? Então, gente, o meu trabalho
é criar parcerias, né? Então, quando eu trabalho com as ONGs e tudo, e a gente trabalha muito a captação de recursos, eu sempre digo que eu não vendo projetos, mas eu conquisto parceiros. Então, todo o nosso trabalho social é parceria. E parceria, qualquer que seja ela, na área social ou não, só funciona se for bom para os dois lados. Se for bom para um lado só, ela não vai durar. Então, sabe, tem que ser bom para a empresa também, sabe? Então, e não adianta fazer discurso ambiental para a empresa. Você tem que dizer, olha, vai ser bom para você porque você vai produzir mais ou a mesma coisa, mas de maneira mais barata. Então, isso vai mover ela a fazer isso. Então, tem que ser um ganho para a empresa, assim como vai ser um ganho para você, tá? Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Parceria, tem que ser bom para os dois, tá? Acessibilidade. Gente, eu acho que não dá nem para discutir se vai ter acessibilidade ou não. Tem que ter. Tem que ter. Inclusive, nós temos leis que obrigam a gente a ter tantas pessoas com deficiência empregada. A gente tem uma dificuldade enorme porque a gente não encontra deficientes com qualificação, tá? Então, a gente tem que começar a pensar no que fazer, tá? E eu conheço algumas empresas que o investimento social privado delas foi em instituições que promovem o treinamento de pessoas com deficiência. Então, ao mesmo tempo que ela está investindo numa instituição, né, numa OSC, ela, ao mesmo tempo, está gerando uma mão de obra que ela precisa. Então, essa é a parceria onde os dois ganham. Então, a acessibilidade ela é fundamental, não dá nem para se pensar em não ter acessibilidade. E tudo eu tenho que entender, alguns trabalhos não tem como ter acessibilidade, porque não dá para botar uma pessoa com deficiência trabalhando nesse local, mas tem outros locais que você pode colocar, então é você entender aonde você pode ou não colocar. Mas a acessibilidade tem que ter em qualquer lugar, tá? E, Ricardo, Diga. Antes de você fechar, eu acho que é importante a gente fazer aqui a conexão, que essa ação de hoje, esse nosso evento online, ele tem um ingresso social para a PAI de Cotia, que realiza esse trabalho de capacitação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho. E o Relações Públicas, que hoje atua numa empresa, ele tem que saber se essa empresa está respeitando essa legislação ou não. E eu iria até um pouco além, né? Ele tem que ter os 99 funcionários para poder ter essa inclusão. E a gente fala muito em sala de aula ou até nas nossas conversas que quando você leva a pessoa com deficiência para dentro da empresa, é uma gama de ganhos, né? Então, é o deficiente que se sente importante, que se sente incluso na sociedade, é a sociedade que começa a ter um outro olhar, porque todos nós somos deficientes, eu também sou deficiente visual, assim como você. A diferença é que ninguém fala ou ninguém discrimina a gente por causa da nossa deficiência, né? E aí, consequentemente, o entorno começa a se adaptar para receber a acessibilidade, porque a gente sabe que muita gente não sai de casa, porque às vezes não tem um transporte público, não tem uma via para que ele possa andar com dignidade. Então, essa visão, e aí eu tenho que puxar a sardinha para o RP, né? Ele tem que ter quando ele está dentro de uma empresa. E pensando, né, no lucro, porque quando o consumidor fala, poxa, aquela empresa tem uma visão diferenciada com relação ao deficiente. Então, era essa intromissão que eu queria fazer. E deixa eu pegar a sua dica. Por favor, não olhe o deficiente como um coitadinho, porque ele pode produzir tão bem ou melhor que a outra pessoa que não tem deficiência. Eu tive uma experiência muito interessante há décadas atrás, onde se usava nos bancos, se tinha muito cheque, e depois você tinha que digitar esses cheques no final do dia para mandar. E graças a um diretor administrativo que tinha um parente que tinha problema, que ele era surdo e mudo, tá? Conseguiu um emprego para ele
nessa área de digitar os cheques, tudo. Gente, em 4 meses, todo mundo da área era surdo, tinha problema de surdez, deficiente auditivo, porque a produção dele era tão maior que foi contratado. Então, ele não foi contratado porque ele era deficiente, ele foi contratado pela capacidade dele de produzir muito mais do que o resto. Sabe? Então, é isso que eu tenho que pensar. Quando eu estou arranjando um espaço para uma pessoa com deficiência, se eu arranjar o espaço adequado, ele vai produzir tão bem quanto a pessoa que não tem deficiência. Sabe? Você tem que prepará-lo como você tem que preparar todo mundo. As pessoas não entendem isso. As pessoas têm que ser preparadas. Tá? E não importa de onde você é, aonde você nasceu. Você tem que ser preparado para isso. Né? Eu brinco muito porque meu filho tinha um amigo que sempre ligava lá para casa, eu atendia o telefone e ele falava, William, tá aí? Eu falo, quem é? Aí eu sabia quem era, eu falo, quem é? É você? Como é que você vai? É que é o pai do William. Ah, eu vou bem, como vai o senhor? Aí eu passava. Gente, isso foi quase um ano eu falando, quem é que está falando? É você. Depois de um ano, um dia ele ligou, senhor Ricardo, o senhor vai bem? Eu falo, consegui. Então foi um ano eu treinando ele a falar no telefone, que é a coisa mais básica e elementar, mas ninguém... Ele é um deficiente comunicativo. Nós nascemos totalmente deficientes, né? De todos os animais, o mais deficiente é o homem, né? Leva até ele conseguir se manter, sabe? Antes levava mais, agora para o filho sair de casa é com 35, 40 anos, está piorando, não está melhorando. A gente só está piorando. Tá? E a outra coisa, prevenir a exploração do trabalho. Gente, muitas vezes você faz isso na sua empresa, dentro da sua empresa. Só que a sua empresa, e isso é bem natural, terceiriza alguns trabalhos. E eu tenho que tomar cuidado também com quem eu estou terceirizando para fazer. Porque esse que eu terceirizei, se ele não tiver responsabilidade social, isso vai respingar na minha empresa. Tá? Então, gente, e normalmente quando eu terceirizo, a minha empresa é muito mais famosa do que essa empresa que eu terceirizei. Quando descobrem, o que sai no jornal não é a empresa que ninguém conhece, e sim a empresa que todo mundo conhece. Tá? Olhem as bolsas que grandes marcas estavam fazendo, elas terceirizavam. Na hora que descobriram, ninguém falou do terceirizado, falou delas, né? Das bolas de futebol, que algumas marcas estavam fazendo, também explorando trabalho infantil. Então, nós temos que tomar cuidado também de quem a gente compra nossos insumos e de quem a gente contrata esse trabalho terceirizado. Tudo isso nos envolve e respinga em nós. Ok? Ok. E aí a importância, de novo, né, dessa visão do profissional de RP de saber onde é que a empresa está contratando, comprando a matéria-prima. Perfeito, Sim. Ricardo. Tem tudo a ver com o nosso papel de RP, que também tem responsabilidade social. Posso? Posso, Pode. já passei. Então, vamos lá. Investimento social privado. Gente, existem muitas formas de você fazer isso. Você pode fazer sem edital ou com edital. Se fizer um edital, você tem que saber preparar um edital, você tem que divulgar o edital, e aí as pessoas vão responder o edital. Se você não tiver edital, as pessoas vão te procurar com seus projetos. E aí você tem que saber selecionar as instituições e selecionar os projetos. Tá? Como a Marilisa, a doutora Marilisa falou, eu tenho que ser formal, senão ela briga comigo. Isso mesmo, faz favor. Então, o que acontece? Eu fui 11, 12 anos financiador. Então, não posso aceitar qualquer projeto de qualquer instituição. Até porque o dinheiro não era meu, eu prestava contas para uma outra, para o dono do dinheiro. Então, a gente tem que começar a saber entender como é que eu avalio uma instituição. E eu falo para as pessoas isso. A instituição ela é mais importante que o projeto. Não importa o quão maravilhoso é o projeto que você me apresenta. Se a sua instituição não tem credibilidade, eu não vou querer, porque esse projeto não vai ser levado à frente.
Então, eu tenho que saber analisar essa instituição, ver a credibilidade que ela tem, para depois ir analisar o projeto, tá? E aí eu vou juntar esses dois fatos, tá? Quando eu faço um edital, vamos supor, aí eu recebo vários projetos, aí eu vou fazer a primeira seleção. Aí eu faço a primeira seleção. A segunda, quando eu vou passar para a segunda seleção, que aí eu tento reduzir no máximo 10 projetos, normalmente 5, eu vou visitar as instituições para ver se tudo que ela falou ali no papel, aquilo existe realmente. Tá? Então, é importante que você vá visitar a instituição. É importante que você conheça a instituição. Tá? Não adianta, a distância não funciona. Você tem que ir lá visitar. Então, eu ia visitar todos os projetos antes que a gente mandasse dinheiro para ela. E depois eu acompanhava esses projetos, ou de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4 meses. Eu ia na instituição vendo o que estava acontecendo. Tá? Então, é um acompanhamento periódico. Por que eu não deixava para fiscalizar no final? Porque no final eu já dei todo o dinheiro e eu não sei o que ela fez, e aí eu vou descobrir no final do projeto que ela não fez nada. Então, esse acompanhamento ele tem que ser ao longo do, desenvolvimento do projeto. Muito bem. Isso, gente? Oi, Ricardo? Nada, vai. Não, Diga, perguntando se está tranquilo. Não, tá tranquilo. Eu ia fazer uma observação que o profissional que está hoje dentro de uma empresa, ele tem que fazer uma análise do que a empresa oferece e que tipo Exatamente. conversa com a empresa. Então, de repente, você tem um RP que trabalha na Goodyear, né? Pela lógica, é interessante investir numa instituição que respeite ou que faça ações no meio ambiente. E aí sim, siga todos esses passos que você fez. E aí, quando você tem essa possibilidade da empresa direcionar um recurso para uma organização que às vezes vai amenizar o prejuízo que a sua empresa dá, né? De alguma maneira, você está conversando, né? Você está fazendo ali relações públicas, está conversando com os seus públicos, está agregando valor. Então, eu estou aqui provocando os meus queridos alunos para eles se colocarem já no futuro nas grandes empresas. Não, e, gente, vocês de RP é que vocês têm que pensar. Lembra que eu falei? É parceria. E eu falo isso e eu tenho experiência nisso que eu vou dizer agora. Se não acreditem, pergunta para a doutora Marilisa. Opostos se atraem, mas não vivem juntos. Então, você tem que procurar instituições que façam trabalho que tenham afinidade com o que a sua empresa faz. Essa afinidade é fundamental para que essa relação possa continuar e crescer, sabe? Por 1 milhão de razões, eu tenho uma ligação muito forte com a PAI, gosto muito da PAI, trabalho muito com a PAI. Mas eu peguei uma empresa que fabricava tratores e ela investia muito em pessoas com deficiência. Tá? Não era uma empresa de trator, comprou uma outra e essa outra é que investia com deficiente. Quando ela veio, quando essa empresa foi absorvida, mudou. Porque a empresa de trator faz muito mais sentido ela investir em projetos no campo do que com um deficiente na cidade. Tá? É o mesmo público, né? Exatamente, é o público dela, a relação com ela. Então, você vai começando a criar uma imagem junto com o seu público. Então, isso é muito importante, gente. E você não vai ser ruim porque você abandonou os deficientes, sabe? É porque você abandonou o deficiente, mas está cuidando de outro deficiente. Sabe? Exatamente. Na realidade, quando a gente trabalha no social, você trabalha com pessoas que têm uma deficiência de oportunidades. Então, todo o nosso público do social são deficientes de oportunidade. Tá? Eu sempre falo que a diferença de onde eu consegui chegar com outras pessoas que vivem nas periferias
é que eu tive um mundo de oportunidade. E talvez, se eles tivessem tido a mesma oportunidade que eu tive, tivessem anos-luz na minha frente. Mas eles não tiveram. Então, essa falta de oportunidade que vem da falta de justiça social é que faz a diferença. Então, vamos investir na nossa área, vamos dar oportunidade para esse pessoal que está muito mais ligado a gente. Então, se você conseguir ligar isso aí, essa é uma parceria que vai durar, porque são causas que têm afinidade. Tá? Certeza. Então, é muito interessante que você defina em função da sua empresa aonde você quer investir. Se a sua empresa não tem um produto assim muito fechado, olha, só pode ser nessa área, como trator, normalmente é só para o campo mesmo, tudo, aí você está livre para escolher outros campos. Mas pensem aonde você vai investir. Por que eu digo muito investir em instituições? Porque projeto social, gente, e agora não sou mais só eu que digo isso, um monte de gente tem que dar autonomia. Projeto social que não dá autonomia, ele gera dependência. Um projeto que gera dependência não é projeto social. Projetos que a gente chamava de assistencialistas no passado, a gente nem fala mais, porque é tão criticado que eu acho que nem sei se ainda tem. Mas com certeza ainda tem. Pessoas que só distribuem roupa, só dão comida, só dão remédio. Desculpem, isso não é projeto social. Porque você não está dando independência, autonomia a essas pessoas. Você está criando ela dependente de você para conseguir comida, roupa e remédio. Tá? Lógico que nós temos uma crise social permanente. Então, essas pessoas precisam de apoio. Mas eu vou dar a roupa, a comida e o remédio, mas junto com isso eu vou dar uma profissionalização para que ela amanhã possa comprar a sua roupa, o seu remédio e a sua comida. Então, e meu projeto deixa de ser assistencialista para ser assistencial. Então, é isso que vocês devem investir, para que as pessoas consigam ficar em pé. Tente olhar para essa instituição que você vai apoiar como se fosse seu filho. Você não quer o seu filho dependente de você o resto da vida. Muito pelo contrário, um dia você vai querer depender do seu filho. Então, se Com você certeza. investir muito, E, não Ricardo, vai poder te apoiar. é tão interessante que eu vou fazer aqui uma conexão, porque durante essa semana e semana que vem está acontecendo o Congresso da Mega Brasil de Comunicação Corporativa, e dos palestrantes falava sobre a questão do capitalismo humanizado, né? Então, a partir do momento que você possibilita que aquela pessoa se sustente, trabalhe, gere riqueza, ela também vai ser um consumidor e ela está gerando recurso. E diferente de quando você simplesmente faz com que ela dependa de você. Eu dependo daquela instituição para sobreviver. E aí entra na questão do assistencialismo. Então, muita atenção o RP quando for selecionar a organização em que a empresa vai investir. Essa é uma economista, eu acho que ela é belga, mas não tenho certeza, que ela justamente está lançando, ela diz, mudando, pedindo essa virada do capitalismo para ter um capitalismo mais humanizado. Porque o capitalismo, a função do capitalismo é do capital gerar capital, é o capital pelo capital. E ela tenta mostrar que não pode ser o capital pelo capital. O capital tem que beneficiar o ser humano, que deve ser o foco e objetivo do crescimento é o ser humano e não o capital. Sabe? Esse é um dos problemas do capitalismo, é porque ele vive dele mesmo, ele se alimenta. A preocupação dele são os recursos cada vez maior que ele quer ter, e acaba a gente vivendo uma pressão da sociedade. E eu brinco muito que nós não somos mais seres humanos, nós somos teres humanos. Porque eu tenho que ter as coisas, eu tenho que possuir tudo. Então, eu tenho que ter o celular, eu tenho que ter o carro, eu tenho que ter o apartamento, eu tenho que ter a casa de... Tudo que eu tenho que ter. E a gente não percebe como a gente leva isso para outro campo. Porque aí eu tenho que ter um amor, eu vou ter, ele passa a ser meu, sabe? E as relações começam a ser também de posse. Então, tudo isso em função de um mundo capitalista que a gente vive. Sabe? Então, ela está brigando por essa mudança no capitalismo. E, Ricardo, o momento em que a gente vive de pandemia, e quando eu falo a gente, é o mundo,
né? O mundo Uhum. inteiro vive a mesma situação, independente do partido político, da situação social. Fantástico, né? Você acredita que essa nova geração, né, pós-pandemia, vai ter uma nova postura, uma postura diferente? Vamos lá. Por favor, não briguem comigo. Não, não vai ter uma Não nova. vai. Por quê? Não vai. Olha, eu acho que a geração que vier depois deles vai ter. Isso é cíclico, tá? De tempos em tempos a gente tem uma mudança, tá? Eu sempre falo que eu tive o privilégio de viver a década de 60, que foi uma mudança em todas as áreas e tudo. Então, de tempos em tempos você tem essa mudança de comportamento, de visão. Agora é muito um despertar. Essa geração vai ter o despertar, mas a ação vai ser tomada pela geração seguinte. Tá? É muito engraçado porque a gente está percebendo que uma série de coisas que eu consumia eu não preciso consumir. Né? Então eu posso viver tranquilamente bem, mas ao mesmo tempo minha vida me permita um pouco de filosofia. Eu não estou buscando a felicidade. O que eu busco é mostrar para os outros que eu sou feliz. Que tem Então, uma eu grande diferença, né? totalmente diferente. Então, não estou preocupado em ser realmente feliz. Eu estou preocupado em mostrar para os outros o quanto eu estou feliz. E necessariamente eu posso não estar. Eu posso não estar perseguindo as coisas que eu quero, mas eu estou perseguindo aquilo que a sociedade diz que eu tenho que querer. Eu brinco de novo, fazendo meus trocadilhos, que eu acho que nós estamos vivendo um momento que o ser humano tinha que mostrar uma inteligência acima da mídia. Ah, tá certo. Então, é fundamental que a gente consiga essa inteligência acima da mídia para começar a ser feliz pelo que a gente quer, pelo que a gente gosta. É muito engraçado, porque eu brinco muito. Gente, não me ofereçam, eu não gosto, eu vou até comer, porque você vai estar me oferecendo, mas eu não gosto de caviar. Então, você perguntar para mim, Ricardo, você troca o seu caviar por um ovo com pão na chapa? Eu falo na hora. Mas se eu falo isso no Facebook, não, de jeito nenhum, porque todo mundo vai pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Por que eu tenho que gostar de caviar? Por que eu não posso gostar de pão na chapa com ovo? Quem não gosta de pão na chapa nunca teve numa padaria em São Paulo. Tá certo, Ricardo. É. Posso passar aqui? Vai, passe. Então vamos lá, gente. Eu já fui me adiantando em muita coisa, mas vamos lá. Como a gente vai avaliar nosso investimento social privado? Dá um passe de novo. Aqui eu faço um paralelo entre o investimento lucrativo e o investimento social. Gente, é muita coisa que estou falando, deixa eu simplificar a coisa. Eu gosto de simplificar com exemplo. Eu estava em Campinas com um amigo e a gente foi conversar com uma empresa e a empresa falando, não, Ricardo, nós fazemos investimento social sim, você pode ter certeza que a gente faz. Eu falo, legal. Aí perguntei, obviamente você faz investimento lucrativo. Ah, faço, invisto meus lucros. Aí eu falo, bem, quais são as condições que você faz para investir num fundo de ações ou numa ação, não sei o quê. Ah, eu avalio as ações, eu avalio tudo que o lucro que ela deu no período, eu acompanho tudo isso. Eu falo, que interessante. E aí eu pergunto, bem, você falou que faz investimento social. Aonde você faz investimento social? Ah, eu faço na instituição XYZ. Ótimo. E o que aconteceu com a instituição depois que você investiu? Aonde essa instituição investiu os recursos que você colocou lá? Quantas vezes você foi lá para ver o resultado, ou, sabe, pegar seus dividendos, ver o que aconteceu lá? Nunca. Eu falo, então, descobre. Você não sabe o que o que a instituição faz com seus recursos, você não acompanha o que ela está fazendo, você não sabe se essa instituição está tendo sucesso no que faz, você não sabe nada. Então, você não faz seu investimento social. Você dá esmola.
você faz caridade. Você está comprando terreno no céu. Tá? Porque duvido que você faça isso com seu investimento financeiro. Duvido que você vá botar numa instituição e você não sabe quanto ela deu de lucro. Eu lhe garanto que se você colocar seu recurso num fundo de ações, você vai saber quais são as ações que compõem esse fundo. Mas no social você não sabe nada. Então, a empresa tem que ter essa mesma relação, é a mesma preocupação que ela tem com o investimento financeiro, ela tem que ter com o investimento social. Tá? Investimento implica em retorno. Só que o investimento financeiro vai retornar financeiramente. O investimento social vai retornar socialmente. Tá? Então, você tem que ver qual é o retorno social que ela está dando. Se essa instituição não traz retorno social, você está fazendo um péssimo investimento. Tá? Então, é começar a entender até o que é retorno social, o que é, sabe, o que esse social tem que trazer, o que é isso. Porque você simplesmente ter um espaço e dizer que atende, sei lá, 100 crianças, desculpe, você não está fazendo nada, né, para o social. E isso é uma briga muito grande. Tá? Porque você tem sucesso no social quando você vê mudança no seu beneficiário depois que você o atendeu, não pelo número de pessoas que você atende. Tá? Resultado, então, né? É resultado que você tem que apresentar. E eu digo muito, a gente chama essa coisa da instituição de indicadores de impacto, que são os indicadores de sucesso. Ela tem um projeto, sei lá, de computação. Ótimo, ali você vai ter um indicador de resultado se todo mundo aprendeu computação. Esse é o indicador de resultado. Mas por que você deu para ela um curso de informática? Eu dei esse curso para que fique mais fácil para ela conseguir um emprego. Perfeito. Então, o que é um indicador de sucesso ou de impacto? Quantas conseguiram emprego? Exatamente. Exato. E sai do comodismo, né, de simplesmente, não, eu dei o curso, não, eu quero saber quantas conseguiu o emprego, porque a partir daqui eu sei que elas vão ter um salário, vão ser consumidoras, é o capitalismo humanizado, né? E você começa a dar a verdadeira autonomia. Teve uma instituição que foi ótima, ela ofereceu um curso de marcenaria para os alunos, um curso muito bom, o curso era fantástico, tá? Ela ofereceu para 20 meninos, maravilhoso, eles terminaram o curso, nenhum estava trabalhando, porque na cidade não havia emprego para marceneiro. Sabe, gente, isso é básico, acho que qualquer RP... Sim, até mesmo, Ricardo, porque para nós planejamento é fundamental. Sim. O planejamento ele tem que ser começo, meio e fim, e a sua visão tem que ser geral, fantástico. É um exemplo daquilo que um RP não deve fazer. Exatamente. Então, gente, passa, porque aí tem muito blá blá blá, para a gente não ficar nesse blá blá blá. Pode passar esse também, porque basicamente a gente já falou. Pode passar esse. Tá. Aqui é muito como avaliar as instituições. Então, quando você for avaliar uma instituição, primeiro você tem que avaliar se ela existe. Hoje tem mais de 840 mil instituições no terceiro setor no Brasil. Deixa eu avisar que não tem espaço para metade disso. Quanto mais, 840 mil, isso não existe. E muitas delas, além dessas 840 mil, tem as que não estão cadastradas. Então, a primeira coisa é ela tem que ter CNPJ, ela tem que existir legalmente. Depois, eu acho isso bem natural para a empresa. Quando você vai contratar alguém, você dá preferência a quem tem experiência no mercado. Tá? Então, você vai ver se essa instituição tem experiência. Se a instituição não tiver experiência, você vai buscar se as pessoas que fazem parte dessa instituição têm experiência. Porque aí as pessoas tendo experiência substituem a falta de experiência da instituição. Se nenhum dos dois tem experiência, gente,
você dificilmente vai querer contratar. Eu sempre falo, ninguém quer dar a chance para um médico que saiu da residência de operar o seu rim se ele nunca fez essa operação antes. Sabe? Por quê? Porque é natural. Você quer contratar alguém que tem experiência, você vai ter maior credibilidade para fazer isso. Tá? Uma outra coisa que empresta credibilidade para as instituições, e dá uma avaliada nisso, quem ela já foi parceira de quem? Então, se ela já foi parceira de empresas, de grandes empresas, então essas grandes empresas emprestam a credibilidade dela para essa instituição. Então, é interessante. Depois, analise os projetos que ela já executou. Tá? Então, eu vou querer ver os projetos que ela executou, como é que foi e o que aconteceu. E, por fim, o sucesso dela. Tá? Cadê os indicadores de impacto? Então, quando eu vou captar recursos, eu uso muito esses indicadores. E é um indicador de sucesso que vai mostrar se a empresa é realmente boa ou não. Quando vocês forem pensar em indicador de sucesso, lembrem dos comerciais do cursinho de pré-vestibular. Eles não falam quantos alunos estão matriculados. Essa é a informação que não aparece no anúncio. Aparece o quê? Quantos primeiros lugares e qual foi o percentual de aprovação. Esse é o indicador de impacto. Ela deu aula para todo mundo, todas as matérias, todo mundo teve lá. Mas o que faz a diferença, o que vai atrair você é quantos passaram. Então é isso que a gente quer saber. Eu quero saber quantos passaram. Não quantos jovens você está atendendo. O que aconteceu com as pessoas depois que você atendeu ela. Elas entraram na faculdade, então é esse cursinho que eu quero. Tá? Então, isso é assim que eu avalio a instituição, que eu recomendo que as empresas avaliem. O que mais? Como avaliar projetos? Eu peço sempre que as pessoas coloquem esses tópicos. Quando eu falo antecedentes, é que às vezes você recebe projetos que vão acontecer em lugares que você não conhece. E mesmo que você tenha ouvido falar, você não tem o IBGE daquele bairro. Tá? Então é interessante, eu vou fazer um projeto, vamos lá, em Heliópolis. Gente, eu já tive em Heliópolis, já tive lá, mas eu não sei quantos habitantes tem em Heliópolis, eu não sei qual é a média de escolaridade, eu não sei qual é a média de renda, eu não sei nada disso. Então é muito interessante eu conhecer onde esse projeto vai ser aplicado. E depois, vamos dizer que seja um projeto de alfabetização, eu quero saber qual é a importância de alfabetização na vida das pessoas. Mas isso é óbvio. Por favor, nada é óbvio. Que ela me diga qual é a importância. Porque do mesmo jeito que a alfabetização pode parecer óbvio, tem outros projetos que não são tão óbvios assim. E a gente vai pensar, bem, por que isso é importante? Por que eu devo ter um projeto nessa área? Qual é o impacto que vai dar? Depois, o que eu peço nos projetos é identifique o problema que você vai atacar. E depois eu quero, ao final do projeto, o que você vai ter alcançado. E, gente, o que eu bato muito? Essa situação final, na realidade, o que eu estou querendo é o objetivo que você quer alcançar. Então, se eu estou pedindo objetivo, não aceite nada subjetivo. E as pessoas adoram mandar coisas subjetivas quando a gente pede objetivo. Então, você já começa a errar por definição, sabe? Eu não ponho o financiador com o dinheiro dele é igual a pessoa, qualquer um com seu dinheiro. Você só põe dinheiro em algo palpável, em algo que você possa pegar. E você tem que poder quantificar, senão não vou investir. Então, essa visão do que é objetivo é muito importante, tá? Então, eu vou investir num projeto, tem as palavras da moda. Agora, a gente recebe muito projeto assim, eu vou empoderar as mulheres. Eu falo, gente, ótimo, mas o que é empoderar? Eu quero saber o que você vai fazer. Sabe? Então, empoderar é vago. Antigamente era otimizar. Todas as palavras que a gente pega, principalmente do inglês, aí transforma em português e vira a palavra da moda. Aí a gente fica colocando em tudo que é lugar. E não é clara ela. Então eu tenho que saber exatamente aonde eu vou investir. E se o teu resultado final não for objetivo e não tiver números, você não pode avaliar isso. Se você não pode avaliar, o que você vai dizer? Você, RP,
que sugeriu a tua empresa investir no projeto. O que você vai dizer para a empresa? Cadê o resultado? Ah, sabe, não foi bem, foi mais ou menos assim, sabe? A gente investiu, o objetivo era a felicidade geral dos jovens, sabe? Eles estão todos muito felizes, sabe? Abandonaram a escola, estão todos só fazendo festa, baile funk, futebol, estão todos muito felizes. Gente, não é por aí. Então, começar a entender que tem que ter uma situação final, um objetivo final quantificado, para a gente poder acompanhar e depois você prestar contas. Tá? É importante você colocar seu beneficiário, quem é, porque às vezes a afinidade que você vai ter com a empresa está nos beneficiários. A gente fez um projeto de Tai Chi Chuan para idosos, tá? Aí, quando eu fui buscar financiadores, eu fui buscar quem tinha afinidade com essas pessoas, para ter uma ligação maior. Logicamente, quem é que tem afinidade com idosos, gente? Lógico, foi numa farmácia, tá? Porque idoso consome remédio, e foi num plano de saúde. Mas plano de saúde vai investir na saúde do idoso? Vá, porque ela quer o idoso saudável para não usar o plano, assim ela ganha mais. Exatamente. Então, essas coisas que eu tenho que pensar. Então, é muito importante botar o beneficiário direto, não delirem. Eu sei que o universo inteiro está se beneficiando do seu projeto, mas diretamente você está trabalhando com o quê? Com jovem no campo, com deficiente, com idoso, com mulheres vítimas de violência. Então, defina diretamente seu beneficiário. Tá? Até mesmo porque ele contribui para você definir quem vai ser o seu investidor. Exatamente. É fundamental você ter isso claro para buscar. O segredo do projeto é o projeto certo para a pessoa certa na hora certa. Então, você tem que saber o projeto, você tem que saber o beneficiário, tudo isso para você escolher o parceiro certo. Tá? Parceiros do projeto. Eu tinha muita dificuldade de investir num projeto onde eu era o único financiador. Por quê? Porque no momento, vamos dizer que a gente fizesse esse projeto para um ano. No ano seguinte, eu ia financiar outra coisa. Tá? E aí, o que acabava acontecendo? O projeto acabava. E corria o risco de eu aparecer no jornal como uma pessoa que abandonou o projeto. E essa era uma imagem que eu não queria. Então, vocês, RP, a preocupação com a imagem da empresa. Vocês têm que tomar cuidado para que amanhã, se vocês não decidirem mais financiar esse projeto, passarem para outro projeto, não acabar. Porque você vai ser o responsável por acabar esse projeto. Tinha uma empresa, uma multinacional no Rio, muito forte, que ela investiu pesado. Ela investiu praticamente 100% do projeto numa comunidade do Rio e ela teve uma crise financeira. E ela pensou em abandonar o projeto. Só que se ela abandonasse o projeto, acabava o projeto. Se acabasse o projeto, ia sair no jornal, na primeira página, a empresa tal abandona os meninos de tal lugar. E aí a crise dela iria aumentar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Preservar o nome da empresa. Onde é que eu vou financiar? O que eu estou financiando? Esse projeto tem como continuar depois, eu saindo, ou só vai depender, ou só vai funcionar quando eu estiver lá? Eu posso acabar criando uma situação onde eu vou ser refém do projeto. Então, tomem muito cuidado com isso. Tá? A duração do projeto, quando eu vou pegar um parceiro que eu não conheço, eu quero duração de 1 ano. Eu quero conhecer quem é esse parceiro. E eu quero que ele me conheça. Então, é muito importante que você conheça esse parceiro, saiba como ele trabalha e que ele te conheça, saiba como você trabalha. Porque, às vezes, a parceria aparentemente tem tudo para dar certo, mas pode ser que não dê. Então, tome muito cuidado com isso. Não comece com projetos de 5 anos. Comece com 1 ano, ou menos, se for o caso, mas veja como ele funciona para depois fazer projetos mais longos. Tá? Até mesmo porque o papel aceita tudo, né, Ricardo? Exatamente. Namoro, noivado para depois casar. Atualmente a gente fica, namora e casa. O pior é que normalmente antes do casamento vem o filho, que eu não recomendo também. Tá? Então vamos lá.
Custo, gente. E aí, você, como RP, tem que ajudar as instituições, porque normalmente elas consideram custo do projeto só aquilo que elas não têm. Então, peça para elas colocarem no projeto tudo que é necessário ao projeto, independente dela ter ou não. Depois se valora tudo isso e o que ela já tem passa a ser a contrapartida dela. Tá? Se ela não estiver entrando com nada, nada, nada de nada, pense bem, se ela acredita no projeto, se é ela que está propondo a proposta não vai investir nada, por que você vai investir? Tá? É muito raro um projeto em que a instituição não entre com nada, mas acontece. Se acontecer, pensem bem, sabe, o que está acontecendo. Tá? Aí eu sempre peço para que ela me diga quais são os pontos fortes do projeto, tá? E que ela coloque, ressalte a afinidade que ela tem com a minha empresa. Eu quero saber se ela percebe essa afinidade. Então, isso é muito interessante. E, ao mesmo tempo que você está fazendo isso, você está ensinando ela a buscar afinidade não só com a sua empresa, com outras empresas também. Então, isso tudo ajuda a instituição a crescer. Você está colaborando com ela. Se vocês notarem que vocês olharem tudo que eu falei de instituição, de projetos, muitas empresas, muitas instituições vão ficar de fora, porque elas não estão aptas. Desculpe, gente, essa é uma realidade. A maior parte dos recursos vão sempre para as mesmas instituições, porque são as instituições que procuraram se qualificar para alcançar esses recursos. Tá? Então, se a gente começa a dar recursos para as empresas, para as instituições que não se qualificaram, você começa a alimentar, sabe, o mau gerenciamento da instituição. Agora, Ricardo, você deu vários exemplos do RP trabalhando numa empresa, investindo nessa área. Mas e o RP dentro da instituição, dentro do terceiro setor? Esse é o meu sonho, porque eu acho que o captador de recurso, a figura do captador de recurso, se existe uma formação para isso, é a formação de RP. Para mim, todo captador de recurso deveria ser um RP. Porque, na realidade, como eu falei, a gente não está vendendo projeto, a gente está conquistando parceiros. E a gente vai ter relações públicas. E isso é muito mais relações do que venda, sabe? E o gozado é que, hoje em dia, nenhum comércio está preocupado em vender. Ele está preocupado em conquistar clientes. Um restaurante, ele não quer te vender uma refeição, ele quer te vender refeição todos os dias. Então, ele quer que você vá lá todos os dias. Então, não é uma refeição, ele quer te vender 50 refeições. Então, isso ele só vai conseguir se te conquistar. Então, todas as empresas estão buscando isso. Então, sabe, você trabalhando lá, você tem que começar a fazer essa relação. Como é que eu conquisto esse cliente? E tinha um grande captador, ainda mais idoso que eu, que infelizmente já faleceu, e ele falava que o captador de recursos tem que gostar de tomar café. E o que é? Porque ele tem que ir lá fazer relações. Você não pode ir no financiador só para pedir dinheiro. Você vai lá só para pedir dinheiro, só para pedir dinheiro, chega uma hora que ele não te atende mais. Então você tem que ir lá tomar o café, você tem que ir lá levar um mimo, você tem que ir lá, sabe, dar um tapinha nas costas, dar o parabéns para ele no aniversário. Você tem que cuidar dessa relação. Gente, meu paralelo é sempre com relação que a gente tem na vida, que a gente conhece melhor. Olha, qualquer casado vai concordar comigo. Conquistar é fácil, manter é que dá trabalho. Então, o RP ele é treinado para manter as relações. Com então, qualidade. Com qualidade. Eu sempre digo que não é o amor que mantém a relação, é como você se relaciona que mantém um amor. Isso vale para a sua vida pessoal, como vale para a vida social. O amor à causa, sabe, não é o amor à causa que mantém a relação do financiador com a sua instituição. É a forma como você se relaciona com esse financiador que vai manter o amor dele à causa. Então, essa é a especialidade das relações públicas, é manter essas relações,
sabe? Então, por exemplo, quando eu estava financiando um projeto, meu contato era com um gerente que estava coordenando o projeto. E, às vezes, pode dar um curto-circuito nessa relação. E aí entra o Relações Públicas, que vai fazer todo o trabalho de fidelização e vai conversar comigo, vai dizer, mas está tudo bem, está tudo. Ele é que acaba com os curtos-circuitos. Ele é que não deixa aquela gota transbordar o copo, porque ele não vai deixar a gota acontecer. Então, é fundamental esse trabalho. No trabalho da área de captação de recursos de uma instituição, ela vai, primeiro, prospectar, ela precisa ter um banco de financiadores para saber onde estão os recursos, ela vai ter que ter alguém que escreva projetos, ela vai ter que ter alguém para negociar e ela vai ter que ter alguém para fidelizar. E o RP encaixa justamente na negociação e na fidelização. E ela é muito importante. O exemplo que eu mais adoro dar foi quando meus pais fizeram 50 anos de casado e perguntaram para o meu pai se eles nunca tinham pensado em divórcio. Meu pai respondeu, em divórcio nunca, em homicídio várias vezes. Relação é muito isso, às vezes você não pensa em parar, mas traz seu pescocinho já aqui para ver se eu não torço ele. Então, o que você não pode deixar? É que essa realidade acabe se concretizando de tão irritado que você está. Então, cada fidelizador entra lá e sempre quando a coisa começar a ficar meio tensa, ele entra e acalma tudo. Esse é o papel do RP. O RP faz isso, sabe? Posso aqui continuar? Porque tem gente querendo fazer pergunta, eu estou preocupada com o tempo. Então vai. Eu ia falar, só lembrar do nosso grande amigo, o Sérgio Metzer, que já faleceu também, que era um captador sensacional, porque ele era, acima de tudo, em relações públicas. Né? Bom. Aí é como divulgar sua empresa, apresentando, eu acho que é interessante você colocar no seu portfólio, no seu folder, no seu site, os relatórios todos que você faz, tudo que você faz. A nossa legislação ambiental já ajuda a gente a cumprir toda essa parte social ambiental, né, de responsabilidade ambiental, tudo isso. Volta um pouquinho que esse é muito interessante. Desculpa. Nada. Então, você vai ter que divulgar isso, mas você tem que colocar isso nos seus relatórios. Faz muita diferença tudo isso. Olhem, existe um grupo de pessoas, num grupo chamado Ethos, que reúne empresas, e só empresas que investem no social. Então, isso faz parte do portfólio dela, do folder dela, do site dela, dos relatórios dela. A própria Embraer queria vender avião para a Suíça, a Suíça exigiu, só compro de você se você tiver trabalhos na área socioambiental. Então, ela começou a trabalhar. Então, por quê? Porque o cliente começou a exigir. Então, divulgue isso, começa a fazer diferente. Então, não é só aquela empresa que trabalha na ponta, que trabalha no varejo. Mesmo as empresas que trabalham no atacado também estão sendo exigidas de apresentar isso para conseguir fazer com que outras empresas invistam nisso. Olha a quantidade de empresas que fazem parte do Ethos e elas não vão terceirizar ou comprar nada de você se você não tiver essa visão de responsabilidade social. Tá? E aí, como escolher a área de atuação, aí depende da sua empresa, que pode ser meio ambiente, geração de renda, criança, idoso, depende muito do seu produto e aonde você trabalha. Então, você pode buscar, pode ser relação geográfica, eu estou numa cidade, eu estou próximo de uma comunidade, então pode ter uma afinidade geográfica, pode ser uma afinidade em função de o meu produto é para aquele público, pode ser das mais variadas, até econômica, né, do trator que vai trabalhar no campo. Então, essa ligação, aí você tem que descobrir o que mais se aproxima do que você quer e você investir nessa área. E sempre na busca dos resultados. Tá? E isso é que eu brigo muito. E é muito engraçado porque até hoje eu tenho essa discussão. E muitos jovens não conseguem entender o conceito de justiça social. Tá? Então, o que a gente vive é sempre brigando pela equidade. Então, a gente fala... Então, o primeiro quadrinho está aqui.
a falta de igualdade, tá? Aí a gente dá a igualdade, que são duas escadas do mesmo tamanho, o que não vai não vai funcionar. Aí a gente briga pela equidade. Então, eu vou dar uma escada maior para quem está longe. E isso ajuda, tá? Mas não resolve o problema. O que resolve o problema é a justiça social. As instituições e os jovens, eles adoram vamos lá, eu vou dar reforço escolar porque a escola que eles têm é ruim. Gente, o que eu estou fazendo? Eu estou mitigando o problema, porque eu estou compensando a escola ser ruim, dando reforço escolar. Mas isso não resolve o problema. O que resolve o problema é eu trabalhar a escola. Se eu trabalhar a escola, e aí a gente trabalha a justiça social, uma escola de qualidade para todo mundo, esse menino que está nessa escola não vai precisar de reforço escolar. Tá? Então, na realidade, essa justiça social que é a solução, e a gente deve brigar pela solução e não ficar apenas na equidade. Lógico que nós vivemos uma situação de crise, a equidade é necessária, mas eu tenho que investir na equidade, mas também tenho que investir na justiça social, para que eu não fique cada vez tendo mais jovens precisando do reforço escolar. Eu vou investir o reforço escolar para esses que estão aqui, mas, ao mesmo tempo, eu vou investindo na escola para que ela melhore e diminua o número de jovens que precisam do reforço escolar. Sabe? Mas é impossível ter justiça social num país... O que eu escutei? Escutei ainda hoje. Um país que tem racismo, um país que as questões de gênero... Gente, é exatamente por isso que a gente precisa brigar pela justiça social. Tá? Vocês precisam ver o passado, vem a história. Hoje em dia, falta justiça social no Brasil? Falta demais. Mas nós temos muito mais do que nós já tivemos. Conversa para quem viveu a época da repressão, do autoritarismo no Brasil. A justiça social era mínima, tá? E aí vai melhorando. Isso foi em todos os países do mundo. Você não é de uma hora para outra que a justiça social é para todos. Ela é uma coisa que você vai conquistando aos poucos, mas você tem que lutar por ela. Você não pode deixar de lutar porque ela é difícil, tá? Então, sempre brigando. Então, se a instituição for investir, se a empresa for investir, que elas investam na busca da solução, não apenas na busca do mitigar o problema. Então, é muito importante ter esse conceito de justiça social. Eu vi um filme muito interessante e que eu adorei essa frase. O advogado disse: o oposto da pobreza é a justiça, não é a riqueza, é a justiça. Porque se houvesse justiça social, você não tinha a pobreza nesse nível. Lógico que em qualquer lugar, em qualquer tempo, vai ter gente mais rica e mais pobre, mas não a miserável. Então, o oposto dessa miserabilidade não é a riqueza, e sim a justiça. E eu adorei essa frase. Muito bem. Ok. Gente, pula essa parte. Aí eu fico brincando que essa é uma frase de Aristóteles. O meu e-mail, quem quiser ficar com dúvida, ainda quiser perguntar alguma coisa e que não conseguiu perguntar aqui, pode mandar e-mail. Quem quiser maiores informações, entrem. Quem quiser me acompanhar, eu estou no Facebook, Instagram, tá? Muito Então, bem. Podemos abrir para perguntas, Ricardo? vamos embora. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Nossa querida Silvia, RP estratégico também na gestão de programas de voluntariado, nas organizações e nos programas de voluntariado corporativo. Fundamental. Gente, RP é estratégico. Ele é fundamental. Tudo E bem. perfeita colocação da Silvia. O Natan tinha feito uma pergunta. Natan, por gentileza, se você quiser abrir o seu microfone, fique à vontade. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prazer, sou Natan. Eu fiquei com uma dúvida no momento que o senhor disse sobre a questão de gerar oportunidades, né?
mas ao mesmo tempo é importante que os nossos parceiros tenham repertório e tenham experiência. Como a gente pode favorecer a inserção de pessoas que não têm tanta oportunidade num mundo em que a experiência é algo importante? Eu não sei se me fiz claro. Fez sim. Você fez claro porque tem uma coisa que todo mundo, da geração do seu avô, todo mundo vai dizer o seguinte: quando a gente foi buscar o primeiro emprego, que todo mundo exigia experiência. E todo mundo falou: nossa, assim eu nunca vou ter emprego, eu nunca vou ter experiência e nunca vou trabalhar. Todo mundo pensou isso. Gente, mas como é que a gente conseguiu o primeiro emprego? Muitas vezes é num concurso que eu vou fazer, mas não é muito fácil porque eu não tenho experiência. Então, o que acontece com muitas instituições? Às vezes elas se associam a uma instituição maior e elas fazem uma parte do projeto. Então, elas começam a ganhar experiência, começam a ganhar bagagem. Tem uma instituição que eu gosto muito no Rio e o nome da instituição é Projeto Legal. Por que ela tem esse nome? Porque ela começou como um projeto dentro de uma instituição. Essa instituição maior virou uma incubadora para ela. E depois, quando ela tinha experiência e bagagem, aí ela saiu e formou uma instituição. Tá? O que acontece muito no nosso terceiro setor, tá? E uma das coisas péssimas do terceiro setor é que a gente tem uma fogueira de vaidades. É uma chuva de egos muito grande. E todo mundo quer abrir a sua instituição. Tá? E por isso que a gente tem essa quantidade absurda de instituições no terceiro setor. Muitas dessas instituições deveriam ser projetos em outras instituições. Tá? Mas aí o problema de a gente brincava antes, chamava de ING, né, do indivíduo não governamental, porque ele era uma instituição, porque ele queria abrir, e ele o trabalho dele não justificava ele ser uma instituição, seria muito mais um projeto. Então, gente, essa é a realidade do mercado. Quando você vai buscar um emprego, você vai perder para os outros que estão buscando aquilo que tem experiência. E aquilo mesmo, você, na hora de contratar alguém para fazer um serviço, para você vai preferir também o que tem experiência. Então, como é que eu vou trabalhar isso? As empresas têm muito um campo para estágio, que vai muita gente fazer estágio lá. Mas, para mim, a maior, essa é ótima, porque saiu num jornal local, desculpa pessoal do Ceará, mas saiu num jornal aqui em Fortaleza, eu nunca tinha visto isso. Era um anúncio de vaga para estagiário, onde ele exigia experiência. E eu falo, gente, o mundo enlouqueceu, né? Então, era vaga para estagiário que exigia experiência. Então, perde o sentido, ele está querendo um estágio com experiência para pagar menos a pessoa. Mas a ideia da empresa é que tem os estágios para isso. Ricardo, a Patrícia Rigamonte faz uma pergunta, né? Como é que nós podemos lidar com os contadores que são os principais obstáculos para a lei de incentivo? Tem que fazer um trabalho de RP com eles. Bem, se você está na empresa, você tem que mudar a imagem. Olha, durante muito tempo a gente sofria porque criou-se uma lenda urbana que a empresa que investia no terceiro setor, ela caía na malha fina. E aí os contadores morriam de medo e nenhum contador queria, olha, você vai entrar na malha fina, não porque você fez alguma coisa errada, mas é porque todo mundo vai querer documento, sua vida vai ser um inferno. Então a gente tem que começar a trabalhar a cabeça do contador também. Agora, gente, se é um projeto social, né, um projeto cultural, a gente tem que fazer a cabeça também do empresário para ele não só olhar para o lado da finança, ele entender o lado da cultura. Mas é a função do RP fazer isso. É que eu não sei nos outros estados, mas aqui em São Paulo, o Conselho de Contadores tem um trabalho assim fantástico de instruir, de abrir a mente do contador para a importância que ele tem de ser um canalizador para que aquela empresa ou aquela pessoa física
que tenha recursos, né? No caso, a Patrícia está falando de incentivado, para investir em instituições. Eu acho, Patrícia, como a gente está falando de São Paulo, que você pode aí pedir um apoio da seccional do conselho, qual é a sigla eu não estou agora lembrada, mas eles com certeza vão fazer um trabalho aí com os cotadores de Cotia, que eu acho que é onde você está. CRC. CRC, isso mesmo. Me fugiu da cabeça. Olha, muito obrigada. E aqui em Fortaleza é muito forte o trabalho dos contadores nessa área. É muito bom. Você tem contadores aqui com uma visão muito boa, que dão aula, inclusive, na faculdade. Ele já sai da faculdade com essa visão, sabe? Então, aqui o trabalho do CRC daqui do Ceará é excelente. Eu aqui quero dar os parabéns, porque ele é muito bom e ele não te atrapalha, ele te ajuda. E eu acho que é importante... Eu interrompi alguém aí. Ai, desculpa, gente, pode falar. Quem que estava falando? Bom, eu acho muito importante, então, essa parceria do Conselho junto ao Conselho de Contadores, porque realmente aqui existe um receio tanto da pessoa física quanto jurídica, e a gente percebe que é uma falta de conhecimento da lei, inclusive porque a lei, o ano passado, ela mudou, virou para a pessoa física também, que tem uma porcentagem maior, e eu acho que é uma boa ideia, Marilisa, a gente se aproximar, não só para Cotia, mas também aqui para São Paulo, e dar um bom relacionamento com isso. Obrigada. E, gente, essa lenda não surgiu à toa, não. Algumas décadas, muitas décadas atrás, o secretário da Receita deu essa declaração, que ele ia botar na malha fina, no pente fino, empresas que faziam contribuição, porque ele era contra essa contribuição, que se pudesse abater do imposto. Ele era totalmente contra e ele deu essa declaração. Daí surgiu essa lenda, e que nem no tempo dele isso acontecia, mas a lenda ficou... Só que isso já tem muitas décadas, já deveria ter acabado, mas... Algumas coisas perpetuam. E a importância desse trabalho do RP é dessa articulação, né? Quem é que está acima do contador, que tem autoridade, que pode contribuir com o meu trabalho? E isso vale para tudo que se faz dentro de uma organização, né? Mais perguntas, gente? Nós estamos no nosso tempo. Eu ficaria aqui muito mais tempo, porque eu sou uma apaixonada, não por você, Ricardo, pelo terceiro setor, né? Não adianta que você não engana ninguém. Eu vejo no terceiro setor possibilidades para o trabalho do Relações Públicas infinitas, porque nós estamos falando de propósitos, né? Nós temos os públicos distintos, públicos diferentes, nós temos como dar resultado, e é um resultado que dá retorno para a sociedade, né? Seja no desenvolvimento, seja no acolhimento. Então, eu sou uma apaixonada pelo terceiro setor. E aí tenho também a experiência, porque eu trabalho com projetos culturais que são incentivados, e a graduação de Relações Públicas, o que eu aprendi na faculdade foi fundamental para que eu faça um projeto bem apresentável, que realmente tenha as informações não só para quem vai investir, mas para quem vai ser beneficiado. Então, para mim, é uma profissão que permeia todas as áreas, mas o terceiro setor é uma paixão à parte. E, gente, um detalhe que vocês têm a habilidade de fazer isso. Os projetos que têm melhores resultados no mundo inteiro são os projetos que envolvem os três setores, o setor público, o setor privado e o terceiro setor. E vocês, com a habilidade de vocês podem juntar esses três setores num projeto só. Tá? Então, seria muito bom. Tudo bem. Mais alguma pergunta, gente? Júnior, por favor. Oi, meu nome é Júnior, sou da Companhia de Ideias, fui convidado aqui para
pela Patrícia, fui brindado com isso, agradeço imensamente a ela pela iniciativa e a vocês pelo conhecimento que nos foi transmitido. Viu? Parabéns, Ricardo, parabéns, Marilisa. Obrigada. Agora, queria dizer que fazer o bem dá trabalho para caramba também, né? Então, a gente tem que convencer um a pagar, outro até a receber. A gente tem que ver com quem que a gente lida. Nós, daqui da Companhia de Ideias, temos um projeto que visa fazer quase que uma revolução na história de deficientes físicos, né? Mas precisa ter um gestor bom, precisa ter caminhos bons, precisa ter uma série de coisas que, de repente, a gente não encontra as pessoas. Eu estou falando há algum tempo já. Eu gostaria de, depois dessa, entrar em contato com vocês, nossos anfitriões aqui, até para ter dicas, né, de como a gente deve se virar nesse mercado. O maior prazer, Júnior. Mais uma vez, agradeço. À vontade. Muito obrigada. Júnior tocou num ponto muito importante. É muito difícil encontrar bons gestores. E isso vale para os 3 setores. Tá? As OSCs não gostam muito que eu fale isso, mas a maior parte das OSCs, elas são pequenas e elas se parecem muito com uma microempresa, no sentido de que é um técnico, às vezes, conhece profundamente a parte técnica, mas conforme a OSC vai crescendo, ela deixa de fazer o trabalho técnico e começa a ser a gestora da OSC. E ela se preparou, muitas vezes, para fazer o trabalho técnico, ela não se preparou para gerenciar. Então, era muito interessante que ela fizesse cursos de gestão. Eu me fiz economia não ensina você a administrar nada. Depois eu fui fazer vários cursos de administração para pegar essa formação. Então, ninguém nasce gerente. Então, é muito interessante que você se capacite para fazer isso, sabe? Agora, o bem dá trabalho, dá. E como... A Joyce Desculpa, mas a recompensa é enorme, né? É maravilhosa. Você conseguir ganhar dinheiro fazendo bem aos outros é perfeito, né? É assim de uma harmonia maravilhosa, porque você está fazendo está exercendo a sua profissão e por isso você vai ser remunerado, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, quanta gente se dá bem. Se alguém quiser ouvir mais sobre o projeto que a gente tem e quiser, inclusive, se candidatar a ser gestor, porque a gente tem medo também o que você falou, Ricardo, é muito importante também. Para que a gente passa isso, nossa, de repente, né, ser gestor tem uma independência enorme, né? Enfim, o resultado pode ser completamente adverso daquele que a gente está esperando. Então, mas eu acho que é muito legal, se alguém quiser ouvir um pouco mais sobre o projeto, ele está pronto. Eu vou até dizer o nome para a gente poder depois... Júnior, coloca para a gente aqui no chat o endereço, as informações para que as pessoas possam acessar. Vou fazê-lo. Chama Amigos dos PCDs. Perfeito. Então, porque os PCDs precisam de ajuda? Precisam, mas os amigos dos PCDs precisam de uma ajuda que, meu Deus do céu, né? Então, eu já presenciei muita gente que não tem dinheiro para cuidar do seu filho, fica na base do LOA, né? daquele como chama, incentivo, que, na verdade, eu acho que é um desincentivo, né? Porque alguns precisam, até pela própria incapacidade de se resolverem, mas tem gente que se acomoda com isso. E você pode, com essa história, dar horizontes para as pessoas não só sonharem, mas realizarem e evoluírem, né? Então, é bem legal. Eu vou botar depois aqui, e mais uma vez agradeço, não vou aparecer mais, não. Eu falei E, Júnior, só me diz a cidade que você está. Nós estamos aqui em Cotia mesmo. Em Cotia mesmo. Tá. Eu conheci o projeto do Júnior, é bastante interessante, sim. Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhadinha. É bastante interessante. A Joyce está pedindo a palavra. Joyce, por favor. Muito bem-vinda, boa noite. Boa noite, eu estou falando de Bauru, São Paulo. Querida Unesp. Isso, eu tive a oportunidade de participar de uma palestra, de um curso, na verdade, do Ricardo Falcão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai rodando. E eu queria muito falar... Eu já dei curso em Bauru, né? Bauru agora.
E eu queria falar um caso que eu vi em Campo Grande acontecer, que era um grupo que trabalhava com arte e educação, e o grupo não era muito estruturado. E, de repente, entrou para o grupo uma especialista em RP, muito boa profissional, e ela começou a estruturar projetos. E ela conseguiu projetos com a Fundação Telefônica, e ela conseguiu um projeto, de repente, com a capital, com a prefeitura, e eles tiveram acesso ao estabelecimento no parque a fazer ações que era projeto de 1 ano. Porém, a equipe que não era estruturada, que ela fez o projeto, o casal responsável resolveu mudar de cidade. E foi embora. E ela, que era do RP, que fez o projeto, que costurou as parcerias, que não era da área de arte e educação, ficou com aquela responsabilidade de 1 ano, de todo final de semana fazer atividade pública com as crianças. Então, assim, ela não poderia perder esses elos e esses contatos com quem ela tinha feito, e ela teve que dar conta por 1 ano de uma área que não era dela. Então, eu estava vendo o Ricardo apresentar essa parte do objetivo, da avaliação fria, de você ver bem, e às vezes a gente se empolga com o tema, a gente vai, e realmente essa tem que fazer uma avaliação fria mesmo. Muito criteriosa, porque você, como relações públicas, você tá botando seu rosto lá na frente. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, para ver, porque você pode se queimar. Porque, mas é o projeto, mas o projeto, quando você vai lá, as pessoas olham para o projeto e veem você. Também. Você pode se queimar. Então, muito cuidado na hora de fazer isso, como é que você vai fazer e com quem você vai fazer. A Joyce já ganhou, já ganhei meu dia com a Joyce. E uma das coisas que a gente tem que botar na cabeça, gente, que o que traz recursos não é conteúdo. O que traz recursos é fama. A fama traz recursos. O conteúdo te dá longevidade. Tá? Então, se você tiver conteúdo, se o trabalho for bom, você vai estar aí 10, 20, 30 anos. Mas o que vai atrair os recursos é a fama. Então, pensem nisso. O ideal é que você tenha os dois, né? Aí também é para um outro encontro nosso, que eu acho que isso também é muito importante, a questão do apadrinhamento, né? Quem apadrinha, e aí não só as instituições, mas as campanhas das grandes empresas também, óbvio que com outro foco, né? Mas é a questão da fama. Eu quero aqui agradecer a Bárbara, que ela está lá em Goiás, que delícia, ó, Bauru, Goiás, e está parabenizando você, Ricardo, Obrigado, Bárbara. pelo trabalho. Muito obrigada aqui por acompanhar esse nosso encontro. O que mais, pessoas lindas? Podemos encerrar? É isso? Eu quero dizer o seguinte, que semana que vem a gente volta com o nosso encontro no Instagram, né? Que hoje nós estamos fazendo um encontro diferenciado para o nosso querido Ricardo Falcão, aqui pelo Zoom. Semana que vem a gente volta, nós vamos conversar com um recém-formado Relações Públicas, ele chama Gabriel Finamori, ele se formou pela PUC de Campinas, ele tem uma história, Ricardo, assim, de luta com relação ao voluntariado, ao cooperativismo. Ele realmente, a essência dele é o terceiro setor, e aí eu convido vocês, né, a acompanharem. Quero aproveitar, quero dizer que durante toda essa semana e semana que vem, a Mega Brasil está realizando o congresso da Mega Brasil, Comunicação Corporativa, na primeira vez online, gratuito. Se vocês puderem, é assim uma oportunidade riquíssima, porque normalmente é pago e não é um preço muito acessível, né? Então vocês podem acompanhar. Vai ter uma palestra amanhã falando sobre empresas cidadãs. E quem é de relações públicas, quem está no terceiro setor, porque o tema desse ano é tecnologia e humanização, vai ganhar muita experiência, porque são profissionais assim muito gabaritados, né? Quero agradecer, Ricardo, a sua... sim, nós temos um sorteio!
Mariana, quais são as regras para ganhar o livro do Ricardo? A palavra é sua, Mariana. Ela é toda Oi, vergonhosa. gente. Oi, Mariana. Então, precisa seguir o Instagram do Conselho, o Instagram do Ricardo e da Pai de Cotia. Vai estar tudo explicadinho lá no post. E também precisa marcar 3 amigos. A Patrícia mostrando que tem um livro. Eu também tenho. Patrícia não, a Joyce. A Joyce. Bacana. Já vou fazer a postagem no Instagram, vai estar explicando tudo direitinho para vocês. Legal. Obrigada, Mariana. E esse livro fala sobre o quê, Ricardo? Esse livro era um sonho meu, que quando eu estava na ponta, era coordenador de projeto, que tinha que implementar os projetos, eu ficava maluco com os projetos que recebia. E quando eu perguntava para as pessoas, mas como é que eu faço, escrevo um projeto, sei o quê, eles me mandavam ler 10 livros. Tá? Aí eu falo, não, um dia eu vou fazer um manual. E a ideia desse livro foi um manual para te ajudar a escrever projeto. O tamanho dele é feito como se fosse um manual, ele cabe no bolso do paletó, tá? E é para você escrever o livro com ele do lado. Vai te dando dicas para cada tópico do projeto que você tem que escrever, você vai fazendo. Então, eu gosto de mostrar para ele e eu escrevo como eu falo. Então, é linguagem acessível. O livro é para que as pessoas entendam, não para mostrar o culto. Então, não tem nenhuma citação em latim, não tem nada disso. Então, é o dia a dia mesmo de quem estava na ponta e sofria muito. Então, muito bom. Essa é a ideia do livro. Muito bem. Ricardo, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. A Patrícia está perguntando, aonde podemos achar o livro? Quem não for sorteado, manda um e-mail para mim que eu digo como é que você compra o livro. Tá bom. Já está acabando e eu não vou fazer nova, então o pouquinho que eu tenho você manda, aí eu despacho ele para você. Tá? Muito bem. Explico como é que faz para você comprar o livro. Ricardo, as suas considerações finais, por favor, a palavra é sua. Olha, primeiro, bem, antes de mais nada, agradecer a você, ao carinho que você tem por mim, agradecer poder estar aqui com esse pessoal de RP, falar para o pessoal do RP da importância de vocês para a responsabilidade social e para o terceiro setor. Vocês têm o perfil que ninguém tem, vocês têm a formação que ninguém tem para essa área de captação de recursos, de relacionamento, de fazer tudo que é fundamental, tá? Eu sei que ainda é difícil porque o terceiro setor ainda é só uma minoria que está profissionalizada, mas é uma questão de tempo, eles estão se profissionalizando cada vez mais e mostrar a importância do RP dentro do terceiro setor. Então é um prazer enorme estar aqui. O que eu puder ajudar vocês durante esse trajeto, pode me mandar e-mail. Eu respondo a todos os e-mails, me dê 3 dias. Se eu não responder em 3 dias é porque eu não recebi, tá? Mas eu respondo os meus e-mails. Pode me mandar um projeto para avaliar, que eu respondo abuso, mas eu respondo, que é abuso. Tá? Mas dicas rápidas eu faço o maior prazer, a gente troca informação, bate papo, eu adoro bater papo, então a gente vai trocando informação. Tá? E a Pai de Cotia, todo o meu carinho pelas APAES, muito grande. Sim, nós fizemos, essa nossa iniciativa tem um ingresso social, que é fazer uma doação para a Pai de Cotia, né? A inscrição é gratuita, mas quem desejar fazer a doação tem todas as informações nos posts do Conselho, e esse é o nosso lado social, a importância de abraçar organizações. E a Patrícia, assim como a Joyce deu um testemunho, a Patrícia fez uma revolução na Pai de Cotia, por causa da visão de relações públicas. Então, nós não queremos apenas dizer, olha, a instituição tal ou qual faz um trabalho bonito. Não, nós queremos é colocar a mão na massa e contribuir para que ela trabalhe melhor, para que ela tenha mais arrecadação, mais divulgação. Esse é o nosso papel. Muito obrigada a todos vocês pelo tempo, né? Pelas perguntas.
Quais Instagrams o Natan está perguntando? Natan, com Herp 2, você nos encontra no com Herp 2, tá? Entre lá e faça a sua inscrição. @com Herp 2, olha lá, a Mariana colocou. Obrigada, Mariana. E muito obrigado, gente. Um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Prazer, gente. Parabéns pelo trabalho. Vamos lá.